texto que vai embasar a mensagem está em Mateus, capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que Deus abençoe em nosso coração a palavra que acabamos de ler. Tomai assento, irmãos. Viver sem sofrer. Impossibilidade total. Sofrimento, bênção ou maldição. E representa isto para a vida de cada ser humano. Certa vez, uma senhora teve uma decepção trágica que ameaçou, pelo menos durante um certo tempo, transtornar por completo a sua vida. Apesar de todo seu desejo de ser corajosa, a situação quase a esmagou. Uma noite, confidenciou a uma amiga: não posso compreender porque isso me vem acontecendo. Toda a minha vida tenho feito possível para ser justa e sincera para com Deus. E agora, vejo o que me acontece. Pode me explicar isso? Se há um Deus no céu, por que Ele permitiu ou está permitindo todas estas coisas ruins em minha vida? Essa tem sido uma pergunta feita por muitas pessoas que estão passando por padecimentos. A maior parte de nós, provavelmente, temos experimentado numa ou noutra ocasião qualquer aflição que arrancou dos nossos espíritos atormentados o mesmo grito: por que isso me aconteceu? É o clamor dos inocentes que sofrem sem compreenderem. A primeira dificuldade reside no fato de termos, afinal, compreendido mal o próprio sentido da vida. Julgamos que a bondade seja um seguro contra a dor. Alguém até diz: sede bons e sereis felizes. É um dito que tem feito com que muitas pessoas se desviem, pois nem sempre, e na maioria das vezes, esse fato não é verdadeiro. A bondade só não é garantia de felicidade, bem-estar e também conforto. Na realidade, há muitas pessoas que são boas e, no entanto, sofrem terrivelmente. O problema da dor é dos mais antigos que os homens religiosos têm tido que resolver. Ninguém consegue resolver o problema da dor. Shakespeare afirmou que todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto aqueles que a sentem. Na opinião do pensador, sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco daquilo que nós temos em mãos. Paulo Coelho vai mais além ao afirmar que o medo de sofrer dói mais do que o próprio sofrimento. Um outro problema difícil de lidar é com o sofrimento antecipado. Sofrer antes que as coisas aconteçam, ou sem averiguar de que fato mal existe realmente. Será que existe? Às vezes o mal está longe e nós estamos vendo-o bem de perto. Jesus ensinou a minimizar este sofrimento ao dizer aos discípulos: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Há pelo menos 3 coisas que qualquer pessoa poderia dizer àquela mulher sofredora. A senhora que estava revoltada com o sofrimento em sua vida, não só a ela, mas a qualquer outra pessoa passando pelas mesmas circunstâncias. Primeira coisa que poderia ser dito àquela mulher: a dor e o sofrimento constituem uma experiência universal. Nunca houve nem haverá qualquer pessoa que seja imune ao sofrimento. Os desastres têm uma maneira especial de eclodir, até mesmo no meio da tranquilidade, sem se anunciarem. Ninguém pode, por simples manifestação de sua vontade, ou escolhendo habilmente o seu modo de vida, evitar os golpes que ela lhe impõe. É muito raro encontrarmos pessoas com aspecto de não ter qualquer preocupação. Mas mesmo estas, no fundo, se preocupam com muitas coisas e, por conta disso, elas sofrem. Adão e Eva sofriam por perder um filho brutalmente assassinado pelo próprio irmão, que se tornou marginal, fugitivo e vagabundo pelo mundo. Quantos pais choram pela mesma situação de Caim, ou que tiveram suas vidas ceifadas como a vida de Abel? Quantas pessoas desempregadas, passando necessidades, estão na condição da viúva de Zarefate, que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija que mal dava para a última refeição dela e do filho. 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 16. Quantos estão sofrendo porque estão cercados de inimigos, como sofreu o servo de Eliseu, ao ver o poderoso exército sírio cercando a cidade de Dotã através do profeta, querendo pegar o profeta Eliseu. Eliseu disse para o seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. 2 Reis, capítulo 6, versículos 13 a 17. Quantos estão chorando porque um parente próximo está doente? Como aquele pai aflito que tinha um filho com uma doença produzida pelo espírito maligno que ocupava o corpo daquele jovem. Como este tem levado muitos jovens a consumir drogas, álcool e se jogar na prostituição. A grande questão mundial é sabermos como enfrentar a situação de sofrimento e de dor. Das 3 coisas que qualquer pessoa poderia dizer àquela senhora, a segunda é: a felicidade e as comodidades não são os verdadeiros objetivos de nossas vidas. Um animal pode ficar satisfeito se a vida lhe proporciona alimento, conforto e abrigo. Mas quando uma criatura humana é feita à imagem e semelhança de Deus, alcança tal desiderato, ela descobre que tudo aquilo não lhe satisfaz. E então passa a procurar novas emoções em atividades de risco, nos esportes, nos negócios e até nas drogas. É frustrante, irmãos, descobrir que o dinheiro tão endeusado não elimina a dor e o sofrimento, principalmente o vazio da alma que só Deus pode preencher. O verdadeiro objetivo da vida é adquirir sabedoria para saber aceitar os bons e maus momentos da vida e não tentar fugir dos planos de Deus, alimentando a falsa ideia de que o mal não existe. Ou se ele existe, vai bater na porta do vizinho e não na nossa.
Preste atenção nas palavras de Jó, símbolo de paciência, sofrimento e dor, endereçadas à sua mulher, que não se conformava com o sofrimento do marido. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Jó, capítulo 3, versículo 10. Muita gente não está preparada para sofrer. Muitos crentes estão nesta lista. Se para sofrer não estão preparados, imaginem para enfrentar a morte. Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Vencer o mundo é vencer o sofrimento e a morte com a fé inabalável no Deus vivo. Lembrando sempre as palavras do apóstolo Paulo endereçadas aos Romanos, no capítulo 8, verso 31 a 39, diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz: a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhas palavras do apóstolo Paulo: nada nos poderá separar do amor de Deus. Uma doença, um sofrimento irá nos separar de Deus? Aquela senhora deveria saber que o nosso amor por Deus deve ser eterno. Independente das circunstâncias e sofrimento algum, nem mesmo a morte pode nos separar desse amor. A terceira palavra que alguém poderia dar àquela mulher é que nada contribui tanto para o amadurecimento espiritual e aproximação de Deus a Deus do que a dor e o sofrimento. Quando nós sofremos, aí nós nos aproximamos mais de Deus. Nunca ninguém se tornou forte sem luta, sem esforço, sem dor, sem sofrimento. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aquele que crê que Deus é bom, podemos fazer com que as dificuldades nos tragam benefícios e que o crescimento se dá por meio da luta, possui a fórmula que o fortalecerá contra os desastres da vida. Devemos sim não procurar evitar ou ignorar os golpes que a vida nos dá, mas procurar aquela fé necessária para suportá-los e tirar dessas experiências grandes lições para as nossas vidas. Quando nós sofremos, nós aprendemos muito com aquela dor, com aquele sofrimento. O que vem a ser, na verdade, sofrimento humano? Uma pergunta interessante. O sofrimento constitui-se
em dolorosa experiência que vem acarretando apreensões e desventuras aos indivíduos e às coletividades humanas. Isso não acontece nem com vegetais, nem com animais, mas não significa que eles não sofram. Mas, embora possam ostentar cicatrizes, nem vegetais, nem animais revelam capacidade de reflexão sobre a dor que estão passando. Eles não experimentam remorsos pelo que tenham feito ou negligenciado. Portanto, relativamente a eles, só lhes podemos lamentar os sofrimentos quando os vemos contorcidos passivamente pela dureza dos solos, no caso vegetais, ou quando os vemos submetidos à fome, à sede e a maus tratos que lhes não resultem em morte imediata, referência aos animais. Diferentemente do que se passa com vegetais e animais, o ser humano, além da estrutura nervosa que se lhe faz delicadíssima, dispõe de memória que lhe conserva as impressões das experiências e se dispõe da faculdade intelectual da reflexão que lhe enseja considerações quanto ao futuro e as consequências das experiências por ele vivenciadas. O homem é responsável em grande parte pelo sofrimento do próprio homem, dos animais e também dos vegetais. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, está escrito: vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Esse versículo de Eclesiastes nos ensina que os muitos problemas e sofrimentos são da própria culpa do homem e não do destino que lhe foi imposto pela vida. Sabemos que muitos sofrem por causa de outros, como as vítimas de guerra. Está em moda a guerra em tudo quanto é canto do mundo. E muitas pessoas estão sofrendo inocentemente. Outros sofrem por má gestão pública, por erro profissional, por problemas familiares. Poderíamos enumerar outros fatos que trazem problemas a pessoas inocentes. Mas há situações em que sofremos fruto de más escolhas que fazemos por não obedecer às leis da natureza, às leis dos homens, principalmente as leis de Deus. É oportuno lembrarmos a origem do pecado. No claro ensino que Deus nos comunica nos primeiros capítulos da Bíblia, é concernente à origem do sofrimento humano, coincidindo com a queda dos primeiros genitores da humanidade, na desobediência contra a verdade que o próprio Deus lhes havia revelado, registrado no capítulo 3 do livro de Gênesis. A queda original do ser humano, na desobediência para com a verdade, implicou-lhe em desajustamentos que o atingiram no todo de sua existência. Assim, logo depois de surpreender-se indigno à face de Deus, o ser humano ainda no Éden não se podia sentir bem ouvindo a voz de Deus. Isso significa um reconhecimento de que, uma vez desobediente para com Deus, a raça humana, ali representada por Adão, estava destituída de elementos psicológicos que lhe integram a original humanidade. O ser humano desobediente para com a verdade de Deus ficou à mercê de ilusões, desacertos, decepções e contrariedades. Ali, a perda do paraíso ocorreu
ao ser humano antes que ele fosse expulso do Éden. Ele já havia perdido o prazer de estar naquele lugar quando ele sentiu-se desobediente a Deus. Porque este ser ficou desajustado em suas afeições, em seu discernimento do bem e do mal e no equilíbrio da sua estrutura nervosa. Sofrimento humano é real. Mesmo que o pecador, Adão, à face de Deus, tivesse permanecido no Éden, nem por isso estaria desfrutando do paraíso. Sabem por quê? Porque a terra foi amaldiçoada. Já não era mais aquela mesma terra de outrora. Maldita é a terra por tua causa, disse Deus ao pai da raça. Não há como escapar dessa triste realidade. Mas não pense que é uma maldição semelhante à de um feiticeiro pagão que esteja interessado somente na desgraça do outro. O sentido aí é que a terra vai sofrer as consequências da desobediência contra Deus, um Deus santo. Ainda que você possa contemplar lugares paradisíacos na terra, eles estão guardados para serem consumidos pelo fogo no juízo de Deus, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 7. Há de reconhecer-se, porém, que o sofrimento humano pode agravar-se muito. E o agravamento do sofrimento humano verifica-se nos casos quando os indivíduos e coletividades sejam vítimas. Sabe-se, por exemplo, na descendência de viciados, prostituídos, endividados crônicos e malfeitores. Em geral, seus filhos nascem com a destinação do sofrimento e da dor. Como é de observar-se, o pecado que começou no Éden se estendeu a todas as gerações futuras e a principal causa do sofrimento da humanidade. Há que se acrescentar que os maremotos, terremotos, inundações, secas, furacões, erupções vulcânicas, pragas e epidemias acarretam sofrimentos em inumeráveis vítimas. E essas vítimas, porém, podem ter suas dores agravadas por não faltarem os que procuram tirar lucros da miséria que prevalece em determinadas circunstâncias. É oportuno esclarecer que os cristãos verdadeiros não estão excluídos dos infortúnios da vida, pois a sentença de Deus que impôs sofrimento e morte a Adão e sua posteridade é de cunho universal e não de cunho particular. Em João, capítulo 15, versículo 18, Jesus conforta seus discípulos. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Ou seja, às vezes nós nos sentimos aborrecidos pelo mundo, esquecemos que Jesus foi muito mais aborrecido do que nós. E quem foi o causador desse aborrecimento? Nós. Por causa das nossas desobediências, dos nossos pecados. Em seguida, o mestre adverte: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Esse é o lado bom da história. Se guardaram a palavra de Jesus, vão guardar a nossa, que pregamos, que é do próprio Jesus. O apóstolo Paulo, na mesma linha de pensamento de Jesus Cristo, ensina ao jovem pastor Timóteo e a todos os cristãos: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. E o apóstolo Pedro procura preparar o coração dos crentes sofredores com estas palavras: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós,
para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então nós temos que nos alegrar nas tribulações, porque depois vem a vitória. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 14. O sofrer, irmãos, faz parte da vida, tanto para cristão como para não cristãos, pois é consequência do pecado. A mulher, para ser mãe, tem que sentir dores de parto. Não existe parto sem dor. A gente fala em parto sem dor, não existe. São 9 meses de sofrimento, de gestação, com incômodos e contrações. O homem, do suor do seu rosto, tira o pão, e o solo é cheio de espinhos e de cardos. É sentença de Deus, não tem como fugir dela. O que é mais preocupante é que algumas seitas se apresentam como igrejas e lançam suas pérolas. Pare de sofrer. Você não nasceu para padecer com enfermidades. Li essas expressões na porta do templo de uma igreja. Li também alguns dos seus periódicos. Mas no livro Seitas Proféticas, de Tácito de Gama Leite Filho, extraí a seguinte informação sobre o que pensam os adeptos da Igreja Ciência Cristã. A atração principal em suas doutrinas são as curas realizadas. Os cientistas cristãos partem de uma premissa errada. O corpo não existe, o mal não existe, a enfermidade não existe. Não encaram a realidade da doença e do sofrimento, querem enganar-se a si mesmos. E muitos têm morrido de enfermidades e de velhice. Página 69 desse livro. Um outro livro intitulado Seitas e Heresias do Nosso Tempo, Jaziel Guerreiro Martins, abordando as doutrinas da seita Seixonoye, diz o seguinte: outra afirmação do grupo Seixonoye, que nega a realidade das coisas, é de que as doenças não existem para eles. A dor não é real, porque a matéria não tem existência real. Tudo que acontece no mundo material é puro reflexo da mente. A partir desse pressuposto, os adeptos da seita ensinam que as pessoas precisam controlar suas mentes. O homem deve então procurar sua própria felicidade mentalizando-a. Com isso, a seita prega que se alguém apresenta um estágio de imperfeição ou está doente, significa que tal pessoa não está contemplando mentalmente a vida de Deus que habita em seu interior. No entanto, a ciência tem provado que não apenas homens e animais, mas também as próprias plantas sofrem dor. O sofrimento, a dor e a morte são realidades em toda a Bíblia. Apóstolo Paulo conviveu com o espinho na carne que o atormentava. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos. Falando sobre Jesus, o profeta messiânico se expressa da seguinte forma: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías, capítulo 53, versículo 4. É bom lembrar que as enfermidades que Jesus levou sobre si são enfermidades espirituais e não físicas, como alguns pensam. As enfermidades físicas só cessarão se deixarmos esta vida, estando compromissados com Cristo e com sua obra aqui na terra. Pois o próprio Jesus nos promete
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 a 4. Profeta Isaías, ao dizer que Jesus levou sobre si nossas enfermidades, está afirmando que por conta de Jesus estaremos indo para um lugar onde elas não existem. Paulo, que muito sofreu por amor a Cristo, deixou-nos essas lindas palavras de incentivo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Paulo sofreu tanto que eu imagino ser difícil alguém chegar ao estágio de sofrimento que Paulo passou, fora Jesus Cristo. E ele disse que o sofrimento que ele passou foi uma leve e momentânea tribulação. Para finalizar, alguém contou que havia uma tenra plantinha definhada e sem viço, crescia à sombra de um carvalho frondoso. Ela adorava a sombra que a protegia e estimava o repouso e o sossego que o seu grande amigo Carvalho tão generosamente lhe proporcionava. Mas havia uma maravilhosa bênção reservada para a referida plantinha que se escudava no carvalho gigante. Certa ocasião, apareceu um lenhador que com seu afiado machado cortou o carvalho. Então a planta chorou e gritou: foi embora a minha sombra. Também guardarão agora todos os ventos impetuosos soprarão sobre mim, e todas as tormentas farão o possível para abraçar. Não, não, exclamou um anjo. Agora o sol chegará a ti, a chuva cairá sobre ti com maior abundância. A partir deste momento, a tua forma mirrada se desenvolverá em formosura, tuas flores desabrocharão com perfeição e beleza. Como vês, irmãos, Deus pode tirar tuas comodidades e privilégios para transformar-te num verdadeiro cristão através da dor e do sofrimento. O Senhor não treina os seus soldados permitindo-lhes que repousem em colchões de penas, mas submete-os a marchas forçadas e tarefas difíceis. Ele os faz vadear os cursos d'água, galgar montanhas e encetar longas caminhadas com mochilas pesadas de aflição sobre os seus ombros. Esta é a maneira que ele emprega para preparar os soldados, não os vestindo com garbosos uniformes para que se apresentem presunçosos às portas dos quartéis. Deus sabe que os soldados só se firmam no fragor das batalhas e não nos períodos de paz. Os nossos sofrimentos nos dão o preparo que precisamos para sermos vitoriosos nos combates da vida. Lembrando que disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Portanto, se você estivesse diante de uma mulher como aquela que questionasse a Deus por causa do seu sofrimento, você poderia lhe dizer: todas as pessoas sofrem na vida, e todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados por seu decreto. Romanos,
capítulo 8, versículo 28. Há pessoas que sofrem mais do que você. Uma jovem estava chorando porque perdeu os óculos, mas aí apareceu uma outra que estava chorando mais porque perdeu a visão. A Bíblia diz que ninguém será tentado ou provado acima do que poderá suportar. Antes, com a provação, dará também o escape para que a possa suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Poderia dizer-lhe ainda que o principal objetivo da vida não é a comodidade, o bem-estar do corpo, e sim o bem-estar da alma. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que salvar sua vida por amor de mim, perder a sua vida a salvará. Lucas capítulo 9, versículo 24. Nós fomos criados para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a Bíblia diz que o amor é sofredor. Logo, quem ama sofre. É impossível amar a Deus sem sofrer por Ele. Em terceiro lugar, você diria que o sofrimento nos faz amadurecer na vida espiritual. Como diz o apóstolo Paulo, a tribulação produz a paciência. Romanos capítulo 5, versículo 3. E o apóstolo Pedro, na esteira de Paulo, escreve: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. No segundo século da era cristã, levaram um cristão à presença de um rei que queria que o homem abandonasse a Cristo e ao cristianismo. O soberano lhe disse: se não abandonares tua fé, vou te desterrar. Mandou para um outro país distante. O homem, sorrindo, contestou o rei, dizendo: Sua Majestade não pode desterrar-me de Cristo, que disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Então o rei, enfurecido, lhe disse: o que farei é confiscar todos os teus bens, despojar-te de tudo. O homem respondeu: meus tesouros não estão aqui na terra, eles estão nos céus. O Senhor não poderá tocá-los. O rei, ainda mais indignado, lhe disse: a última coisa que resta é matar-te. O homem, porém, disse: faz 40 anos que estou morto. Morri com Cristo e a minha vida está escondida com Cristo em Deus, pelo que o Senhor não poderá tocá-la. Meus irmãos, este homem nos dá exemplo de fidelidade, de fé e também de conformidade com as adversidades pelas quais ele passou. Se nós encontrarmos alguém que esteja desgostoso de Deus, por causa de alguma experiência ruim que esteja passando, nós temos, através desta mensagem, muitas receitas para dar a estas pessoas. Porque Jesus sofreu por nós, deu a sua vida por nós. Se nós somos seus discípulos, nós temos que também padecer com ele. Mas também Jesus prometeu que no céu enxugaria todas as nossas lágrimas. E o texto que nós lemos no início da mensagem foi: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Foi Deus quem disse. Nós vamos sofrer, chorar nesse mundo, mas lá no céu só iremos sorrir. Que Deus assim nos abençoe. Amém.